bem-vindo à edição de hoje do Ponto de Encontro. Como você já deve ter percebido, hoje o nosso cenário é um pouco diferente. O cenário tradicional do Ponto de Encontro está sendo reformado para você. Enquanto isso, o nosso programa vai ser apresentado aqui em um outro lugar aqui no Campus 1 da PUC Campinas. Você já ouviu falar sobre coaching? O nome é estranho, mas muita gente já conhece essa técnica para aprimorar a carreira. Mas como tudo, o coaching também precisa de alguns cuidados. Tem muita gente por aí oferecendo esse serviço, mas que na verdade não cumpre todas as suas promessas. Hoje o Ponto de Encontro vai falar sobre esse assunto e explicar para você o que é efetivamente esse treinamento. Para isso estão aqui com a gente, vão conversar conosco durante o programa o professor Paulo Lotti e também a professora Sheila Lotti. Eles são da Faculdade de Administração aqui da PUC Campinas. Professor Paulo, professora Sheila, obrigada pela presença hoje Obrigada aqui no Ponto de Encontro. Obrigado. Vamos começar tentando esclarecer efetivamente o que é o coaching. Professor Paulo, qual que é a definição exatamente desse treinamento? O coaching ele é uma atividade individual, personalizada e é focado para o desenvolvimento de competências através de um processo de autoconhecimento, focando que esse indivíduo, o coachee, digamos assim, que é a pessoa que passa por esse processo, alcance suas metas e seus objetivos. Então passa pela sua identificação de quais seriam e trabalha a performance desta pessoa com relação a alguma atividade ou algum momento de vida ou de transição de carreira ou mesmo em opções que ele deseja alcançar dentro de sua trajetória profissional. Eu acredito até que de uma forma geral, Malu, possamos definir o coaching como um programa que melhora a performance. De uma maneira fácil para que as pessoas possam realmente ter uma definição rápida, o coaching ele é um programa que melhora a performance. Então, para que isso ocorra, existe então a identificação das habilidades, das competências dessa pessoa. A gente, dentro do programa de coaching, nós orientamos e ajudamos para que o profissional, ou para que a pessoa que procura o coaching, possa ter esse contato com o autoconhecimento e aí então haver esse desenvolvimento que o Paulo está se referindo. O que a gente costuma dizer que esse programa é dividido em 3 grandes fases. Numa primeira é um processo de autoconhecimento. Quem eu sou, quais são meus pontos fortes, o que realmente eu tenho de bom, qual é, digamos assim, o meu perfil, a minha análise de personalidade, o que eu dou melhor. Então você tem todo um trabalho de assessment, que seria técnicas, ferramentas, etc., para você descobrir, num primeiro momento, a pessoa se identificar quem ela é, quais são os principais pontos fortes, o que ela almeja, etc. Um segundo momento é uma clarificação de objetivos. O que você deseja? Está claro para você isso? É algo alcançável? Qual é a sua grande meta? O que você busca com isso? Então está nessa fase de clarificação de objetivos. E por último, é traçar esse plano de ação para que ela consiga, para que ela efetivamente consiga alcançar esse objetivo inicialmente traçado. E professora Sheila, durante aí essa primeira conversa nossa, muitas vezes se fala em autoconhecimento, é uma palavra muito usada quando a gente fala sobre coaching. E isso acaba remetendo um pouco a um processo terapêutico. Quando a pessoa vai para a terapia, a primeira coisa que ela faz é ter esse processo de autoconhecimento. Quem sou eu, o que eu quero e tudo mais. Mas o coaching não é exatamente uma terapia. É bom a gente fazer essa diferenciação, é isso mesmo? Sim, é muito importante essa diferenciação, porque o programa de coaching, o processo de coaching, ele dá apoio, ele auxilia para que o profissional, para que a pessoa que procura esse trabalho possa sim se conhecer, mas é uma forma diferente, porque o coaching ele é uma ferramenta, ele é uma técnica específica para um momento de vida, com um tempo limitado. O programa de coaching ele tem número de sessões limitadas e o foco é para uma determinada meta. Não é um conhecimento amplo como um processo terapêutico. E a gente precisa ter muito bem isso definido, até porque o profissional que trabalha com coaching não deve tentar fazer terapia no momento do processo. O coach
coach mesmo, um profissional que oferece esse trabalho, ele deve tentar se abster disso, porque muitas vezes nem é o profissional especializado para isso, porque isso é o psicólogo que deve fazer, e mesmo o psicólogo que é coach, como é o meu caso, né, que eu sou psicóloga e sou coach, eu procuro sempre delimitar muito bem quando eu estou fazendo cada uma dessas coisas. Quando eu estou em terapia, fazendo terapia, num processo terapêutico com o meu cliente, é um tipo de abordagem, é um tipo de atuação. E quando eu estou com o meu coach, com aquele profissional que me procura para um desenvolvimento profissional dentro de um programa de coaching, são ferramentas diferentes que são utilizadas. A abordagem é diferente, as intervenções são outras, né? O programa de psicoterapia, ele é um programa muito mais longo, né? É um programa que realmente exige um arcabouço de conhecimento de técnicas comportamentais diferentes do que o profissional que trabalha com o coaching. Uhum. E, professor Paulo, a gente pode dizer que existe uma pessoa específica, um perfil específico de pessoa que deve fazer o coaching, ou qualquer pessoa interessada em conseguir melhores resultados na sua carreira pode fazer esse tipo de treinamento? Alguém no início da carreira, ou isso é independente? Olha, a pessoa precisa ter em mente, né, que quando ela, enquanto usuário do processo de coach, que ela está precisando rever ou ela está precisando alcançar um determinado objetivo, é importante que ela escolha um profissional capacitado, com certificação apropriada, principalmente com background, experiências, né, através de estudos e tempo de atuação no próprio mercado, até para que esse processo seja identificado com a principal lacuna que precisa ser desenvolvida. Então, é diferente, não, mas eu vou fazer um curso simples e eu já estou apto para ser um coach. Não, ele pode tirar a certificação, mas é importante que esse profissional que vai atuar como coach, ele precisa ter não só a certificação, número de horas adequadas em processo de coach, mas principalmente que ele tenha um background anterior de vivência, experiências, de conhecimentos da técnica, habilidades próprias para se trabalhar com aspectos voltados para esse treinamento, porque é individualizado, porque a gente pode estar recebendo profissionais da mais diversos níveis de cultura, de conhecimentos, etc. E a capacidade de enxergar qual é o momento em que esse profissional se encontra, sem estar entrando como se fosse um terapeuta, mas um profissional, ser capaz de tirar esse profissional, essa pessoa que busca esse processo de coaching, de uma situação A que ele se encontra, que não deseja, para uma situação que ele busca. Então, esse processo todo caminha a partir do momento em que esse profissional tem essa habilidade, tem essa percepção de identificar quais são essas lacunas a serem desenvolvidas e por que ele está buscando esse processo. Desculpa, pode falar, professora. Não, eu estou dizendo que isso do ponto de vista do coach, que é o profissional que está oferecendo o trabalho, né? Mas que do ponto de vista de quem vai procurar esse trabalho, qualquer pessoa que queira se desenvolver, qualquer pessoa que queira melhorar sua performance, que tenha metas a serem conquistadas, que queira realmente sair do tal ponto A, como o Paulo fala, para o ponto B, ela está apta a passar por um processo de coaching. Inclusive, professor, você estava falando agora há pouco dos cuidados, né, que as pessoas têm que ter na hora de escolher esse profissional. O Vinícius Purgato, nosso repórter, preparou uma matéria com algumas dicas na hora de escolher esse profissional. Acompanhe só. O crescimento na carreira é o desejo da maioria dos profissionais no mercado de trabalho. A busca contínua por melhores cargos e salários leva muitas pessoas a recorrer a cursos de capacitação e treinamentos. Imagine então o seguinte cenário: determinado profissional te oferece um serviço que promete melhoria no foco, maior motivação, aumento na autoconfiança e maior capacidade para produzir resultados. Você acreditaria nisso? É uma coisa irreal. A nossa realidade no país é outra. Então, é muito fácil você apresentar uma coisa, vender uma coisa, mas na realidade é outra. Então, eu não acredito nisso. Eu também ofereço cursos também, justamente para essa finalidade, tá? Por incrível que pareça.
Então, assim, eu acredito que, dependendo da modalidade, para aquilo que está sendo direcionado, eu acho que tem uma certa rapidez. Agora, eu acho que algumas áreas, eu acho que já são mais complicadas. Eu acredito que, assim, a oferta para coaching é grande, mas não necessariamente a pessoa vai ter um retorno com o curso. Eu acho que é uma forma de quem trabalha de vender esse tipo de serviço, mas não necessariamente ela vai ter um retorno. É muito fácil acreditar, comprar, gastar uma grana, é caro, e não ter nenhum retorno depois, assim. Todas essas promessas são feitas muitas vezes por profissionais que dizem aplicar o coaching. Essa metodologia que se popularizou no Brasil tem como principal objetivo o desenvolvimento de competências e a capacitação humana. Acontece que tem muita gente sem qualificação oferecendo o serviço no mercado. Para não cair em armadilhas, é fundamental ficar atento em algumas dicas. Procure referências sobre o coach. Avalie a trajetória profissional e se tem formação em coaching. Pergunte sobre os trabalhos feitos anteriormente. Se possível, peça o contato dos ex-clientes. Não deixe de conversar com quem já passou pelo processo. Por fim, peça indicações. O setor de RH também pode ajudar na escolha. Professora, a gente viu aí na reportagem que muita gente desconfia, né, do coaching, porque realmente as promessas são maravilhosas em um tempo curto, um período curto de tempo, e parece que, nossa, você vai ser promovido, você vai ganhar muito mais, enfim. Então, é preciso realmente ter um cuidado para escolher esse profissional. Mas o que a gente sabe também é que não é só o profissional que vai fazer a mágica, né? A pessoa também tem que participar desse processo. Com certeza, até mesmo porque é necessário que a pessoa tenha muito claro para si que o coaching ele é um programa, ele é um processo e, como você mesmo disse, é um período curto, né? São algumas sessões para ajudar essa pessoa a se conhecer, a se direcionar, a ter muito claro para si mesmo qual é a sua meta, porque, por incrível que pareça, se você sair perguntando qual é a sua meta de vida, o que você gostaria agora, todo mundo pensa que tem muito claro isso e não é. Quando você começa um processo de coaching e você começa a definir a meta com a pessoa, você percebe que as pessoas têm metas muito amplas, pouquíssimo específicas. Não existe nenhum tipo de indicador que a pessoa coloque e estabeleça para saber que a sua meta está sendo alcançada. Então é quase como você dizer que você quer sair para uma viagem, mas você não sabe muito bem o destino que você quer chegar. Você só sabe que você quer viajar. Né? Então, a gente tenta estabelecer e traçar com esse cliente, né, que nos procura, no primeiro momento, uma meta muito bem específica, muito bem delineada, com indicadores claros, né, de performance, que a pessoa possa identificar e quantificar como ela está num determinado momento e aonde ela quer chegar. Porque aí sim a pessoa percebe o seu desenvolvimento, aí sim a pessoa percebe que um trabalho de coaching, quando ele é bastante sério, quando ele é bem direcionado, ela percebe o seu desenvolvimento, entende? A gente percebe aí na matéria que as pessoas às vezes estão muito presas numa questão de nós estamos dentro de uma crise, a crise está muito feia, as pessoas só falam do coaching para poder vender. Talvez eu acredito até que as pessoas não compreendam muito bem o que é o trabalho, o que seja o trabalho do coaching, né? Então, daí até a importância desse tipo de programa que vocês estão propondo, para que as pessoas percebam que o coaching ele é um programa, sim, ele é um processo e que ele é individualizado, como o Paulo fala, e que quando for feito em grupo, como algumas pessoas propõem, deve-se ter a mesma meta, porque senão são pessoas indo para lugares diferentes. Então, em grupo pode, mas existe a necessidade de que a meta seja única para o grupo, entende? E que ele é uma melhora de performance. Agora, se você acredita que você vai até um profissional, que esse profissional vai te ajudar e que você vai ficar parado, de braços cruzados, só esperando que chegue a sua meta, isso realmente não vai acontecer. O programa de coaching, ele exige realmente, é necessário que exista muita participação, é uma coparticipação. Inclusive, nós também temos um exemplo, a nossa repórter Rafaela Ribeiro conversou com uma pessoa aqui da nossa região que também passou pelo processo de coaching. Confira só como foram os resultados. 16 anos trabalhando como empregado, mas com o sonho de se tornar empreendedor, foi o que motivou Geraldo a contratar o serviço de um coach. Foi a necessidade de mudar de papéis, né, de empregado para empregador, para empresário. Então, junto com isso, trouxe alguns
problemas, né, vamos dizer assim, dificuldades, obstáculos, que é a família em si, entender todo esse processo de mudança, porque acaba mudando a rotina, inclusive do casal e tudo mais, devido aos novos compromissos. Além disso, uma postura emocional também da minha parte, para estar lidando com todas essas novas mudanças, novos conceitos, novos compromissos. Hoje, o engenheiro tem sua própria empresa. Todas as formas de garantir estabilidade financeira nos negócios foram instruídas durante o treinamento. Atuando de um escritório compartilhado e terceirizando a mão de obra, Geraldo já alcança resultados e consegue lidar com as crises com cautela e segurança. Eu estou empreendendo, vamos dizer, desde janeiro, então eu peguei um pouco ainda do verão, então onde tinha um pouco mais de trabalho, mas já engatamos no inverno, então para a área de ar-condicionado, climatização, refrigeração, é uma área, é um período crítico. Então assim, como passar por esse período e ainda estando tão recente essa questão de empreender. Então essa postura, essa maturidade em buscar novos relacionamentos, buscar novos contatos, ampliar a esfera de toda uma gama profissional que eu já conheço, que até então para mim ainda estava imperceptível. Mas o serviço não auxiliou o empresário só na questão profissional. Durante as sessões, ele pôde se conhecer melhor como pessoa e modificar aquilo que poderia atrapalhar seu trabalho no futuro. Antes, vamos dizer assim, a parte emocional, eu diria que era muito frágil. E eu fui perceber isso a partir do momento que eu desenvolvi esse outro lado. Inclusive o teste, o DISC, ele demonstrou isso, né? Que eu tinha uma certa dominância, como desbravador, mas eu tinha pouca influência. Então, onde eu fui buscar o equilíbrio disso. Antigamente eu não pensava muito nas consequências, vamos dizer assim. Hoje eu já penso muito mais nos meus atos e o que isso vai causar de impacto. Então é onde eu acredito que o meu antes não era tão bom quanto o agora. Professora Sheila, a gente viu aí no caso do empresário que ele fala bastante a respeito de alguns pontos da vida pessoal dele que foram modificados através do processo de coaching. No começo do programa a gente já explicou que terapia é uma coisa e coaching Sim. é outra, mas a gente vê aí que o processo profissional e pessoal da pessoa acaba sendo transformado através desse processo. Isso realmente acontece? É importante Sim. que isso aconteça, professora? Sim, transforma mesmo. Dentro do processo de coaching, né, existem algumas ferramentas, inclusive o DISC, né, da qual ele cita, que nós somos também analistas do DISC, é uma ferramenta de assessment que traça o perfil comportamental que essa pessoa tenha. E é uma ferramenta bastante interessante que traz realmente e ajuda com que essa pessoa possa se identificar e possa se enxergar numa atuação. E realmente eu já tive casos de pessoas, de profissionais que tinham, por exemplo, o I, né, que do DISC, que está relacionado com a influência social que a pessoa tenha, ele tinha esse processo, esse elemento I, né, de influência muito baixo. E ele fez, durante o programa de coaching, nós utilizamos algumas ferramentas, nós utilizamos algumas sessões direcionadas mesmo para esse desenvolvimento. Isso realmente acontece e isso realmente é muito bom. E dentro das empresas, quando nós fazemos trabalho nas empresas, isso fica bastante claro, entende? Aquele profissional que às vezes tem alguma dificuldade em lidar com o grupo ou em realmente estar utilizando de uma forma mais adequada a sua performance, as suas qualidades, as suas competências. E às vezes nós somos chamados para trabalhar com esse profissional que temos realmente ótimos resultados. Esse profissional se qualifica melhor, depois ele tem ele tem condições de ver quantificado, né, o que ele precisa melhorar, como ele pode realmente atuar de uma forma mais direcionada para a empresa, realmente tem ótimos resultados mesmo.
E, professor, no caso, ele é um empresário, né? A gente sabe, principalmente já falamos sobre a crise, que no país é bem difícil, né? Ser empreendedor, empresário, começar um novo negócio. O coaching pode auxiliar, a gente pode dizer que é uma ferramenta a mais para quem tem esse desejo de ter o próprio negócio, mas que muitas vezes não sabe como lidar com esse novo papel de empregado para dono do próprio negócio? Perfeito. O coach, a gente pode contribuir muito para o processo empreendedorismo. O processo de empreendedorismo. Por quê? Porque além de a gente trabalhar esses aspectos comportamentais, se a pessoa possui o perfil, se a pessoa está preparada psicologicamente ou profissionalmente para esse momento de vida, quais são as influências que podem estar interferindo ou não para o sucesso disso, a gente faz uma congruência com esse perfil, com o modelo de negócio, quer dizer, o que ele pretende abrir, o que ele pretende conseguir, qual é, digamos assim, esperado dele para esse novo momento. Então a gente traça não só o aspecto, digamos assim, do perfil comportamental, mas todas as ferramentas necessárias, todo o arcabouço, a congruência para que esse empreendimento, para que esse novo negócio tenha chances de ter êxito. Então a gente trabalha, inclusive, não só no desenvolvimento do modelo de negócio, mas também no plano de negócio financeiro, econômico, de marketing, etc., para ele ser bem realista, para ver o que é necessário para estar desenvolvendo. Tivemos oportunidade de desenvolver pessoas, ex-alunos, próprios pessoas que estavam abandonando a carreira de muitos anos de trabalho e que estavam voltando para a carreira empreendedora. Então, tinha o ponto, queria desenvolver o negócio e a gente estava trabalhando toda essa questão da imagem, do plano de negócio, quais são os valores que vão lotear, onde vai se instalar, o que é necessário ter, quem seria, digamos assim, como poder começar a trabalhar, a usufruir desse perfil. E o coach auxilia muito isso em termos de você estar preparado, né, para a gente poder enfrentar essas condições. Então, a gente se coloca numa posição até um pouco mais confortável, porque, digamos assim, não só no processo de certificação que a gente possui no coach, mas eu tenho também a experiência, por exemplo, enquanto instrutor, consultor do Sebrae, num determinado momento, trabalhando com esses profissionais e também desenvolvendo cursos de empreendedorismo para alunos, onde nós tivemos alguns exemplos, poderia estar citando vários deles, onde os alunos desenvolveram planos de negócios e que efetivamente acabaram culminando, né, com resultados e abrindo efetivamente esse negócio. Tá certo. A gente está quase chegando ao final do programa, mas antes de encerrar, professora, lógico, a gente falou que o processo de coaching é muito voltado para o desenvolvimento pessoal da pessoa, é o que ela quer, o objetivo que ela quer chegar. Mas a gente também pode dizer que para a empresa, um profissional que passa pelo processo de coaching também vai ser positivo para ela, esse profissional talvez renda mais, ou seja, se integre melhor naquele ambiente, consiga inovar mais ou trazer novas sugestões para aquele ambiente de trabalho. Para a empresa, qual que é a diferença de ter um profissional que passou por esse processo? Com certeza, é super importante, porque o que nós precisamos pensar é em ter alinhado, né, as competências que esse profissional tem e as competências que a empresa realmente precisa e efetivamente necessita. Então, quando nós temos, primeiramente, a empresa solicitando um determinado trabalho de coaching, onde existe toda a competência que a empresa precisa ter. Então, ela busca o profissional que já tem essas competências, ou ela vai desenvolver o pessoal que ela tem já internamente. E aí, através do processo de coaching, realmente a gente pode fazer todo um alinhamento, né, com a empresa, o que a empresa precisa, quantifica o que a pessoa tem em um determinado momento e o que ela precisa efetivamente estar se desenvolvendo. E é muito importante, Malu, que as pessoas tenham clareza de que o coaching é um processo em que coloca a pessoa de frente para os seus próprios marcadores de desenvolvimento, vamos pensar assim. Nós estamos aí em épocas de Olimpíadas, né, vendo essa palavra coach. O que é esse coach? É aquele profissional que vai te ajudar a verificar o que você pode se desenvolver em relação às suas qualificações, em relação às suas próprias competências,
você não precisa ficar só com o olhar no externo, no outro, né? O que meu adversário consegue fazer, digamos assim, se a gente estivesse falando de um esporte? Não. O que eu consigo fazer e como que eu bato as minhas próprias marcas, os meus próprios resultados. Porque aí esse profissional, sim, ele se desenvolve muito, né? Mesmo quando eu vou a alguma empresa e que eu verifico um profissional que tem esse tipo, né, de cuidado, esse tipo de vontade de melhorar em relação a si próprio, em relação a verificar quais são os seus pontos fracos ou os seus pontos a serem desenvolvidos, independente se o colega de trabalho está ou não conseguindo fazer, ele se preocupa com a sua marcação, vamos dizer assim. Esse profissional se desenvolve muito. Esse profissional, ele tem assim um ganho assim formidável, porque aí ele pensa na empresa enquanto um local onde possa dar condições para ele se desenvolver, mas ele pensa muito na sua própria carreira também, né? A carreira que ele faz dentro da empresa e o que ele vai fazer até mesmo em outros lugares. E aí, Malu, existem estudos e estatísticas que já provam que o retorno no investimento que a empresa faz no funcionário para o processo de coaching tem alavancado muitos resultados. Mais de 70% a 80% dos profissionais que passaram o processo de coaching melhoraram performance, melhoraram produtividade, melhoraram desempenho, melhoraram resultados, melhoraram em termos de sinergia com a própria equipe, com o próprio time. Então, você tem um ganho muito grande, porque nesse processo de coaching, né, inclusive corporativo, a gente pode até analisar toda a congruência necessária para levar em conta os valores, a cultura da empresa, o que se espera em termos desses profissionais para estar colocando. Então, há uma congruência, você tenta buscar um engajamento, o comprometimento desse profissional com os objetivos, a estratégia, a visão de futuro que essa empresa hoje busca. Tá certo. Professor Paulo, professora Sheila, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje no Ponto de Encontro, debatendo esse assunto. Foi um prazer receber vocês aqui. Obrigada mais uma vez. A gente que agradece. Qualquer novidade, se quiser conhecer um pouco mais a gente, é só acessar o nosso site, no nosso instituto, né, institutolote.com.br, que lá tem muito mais informações e compartilhamento. Tá certo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook e também o site que aparecem aí na sua tela. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até semana que vem. Tchau, tchau!